E esta noite no Inferno recebemos Luís Fernandes, coautor de Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Boa noite, Luís. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bem-vindo ao Inferno. Bem-vindo ao Inferno, é sempre uma boa sensação. Por falar em Inferno, o Cyberbullying, primeiro, qual é a diferença entre o bullying tradicional, que todos nós conhecemos e acarinhamos, e o Cyberbullying? Conhecemos e acarinhamos? Que tipo de pessoa és tu? Sim, o bullying já é um bocado old school, não é? Portanto, todos nós passamos, o bullying sempre existiu, claro. Não tem, o nome aqui é relativamente recente. Em relação ao cyberbullying, é quase como uma atualização do bullying dito tradicional. Portanto, todas as outras formas de bullying, o físico, o verbal, o sexual, o psicológico, ganham uma dimensão completamente diferente através das redes sociais, através dos dispositivos que estão ao alcance de qualquer miúdo e cada vez em idades mais precoces, faz com que isso ganhe uma dimensão completamente diferente. Será bem que agora há uma espécie de combinado, que é agredires fisicamente, filmares e difundires na internet. Não, aliás, eu ainda vou mais longe. É uma camada. É uma camada de bullying que é transversal. E isso é preocupante porque ainda há situações que são mais graves do que isso que estamos aqui a falar, que é a questão de haver quase autobullying. Portanto, miúdos criam páginas eles próprios, criam páginas a denegrir a imagem deles de maneira a obter likes e a ter por parte dos pais. Mas é como se fosse bom, é como se fosse uma coisa... É uma maneira de chamar de alguma forma a atenção, não é? Portanto, vitimizar para obter atenção. Muitas vezes, ainda fazendo um pouco a transposição com a questão do bullying, um miúdo há uns anos dizia-me que era agressor, dizia-me, olha, toda a gente tem que ser bom em alguma coisa, sou bom a fazer mal. E a verdade é que era um miúdo que ele dizia, não consigo ter boas notas. Sentiu-se Mas há profissões para isso, sadomaso, a gente faz vida a bater nos outros e pagam. Mas há estágios também, não é? Sim, como é que tu dizes ao teu filho de 12 anos? Olha, sabes, filho, podes vestir de cabedal e chicotear outras pessoas. Sim, fazem filmes sobre isso, vais ver. E pagam. Não, mas olha, isso levanta uma questão que é, nós falamos sempre isto do ponto de vista da vítima. Como é que um pai e uma mãe devem ajudar um filho que está a ser vítima de bullying, mas nunca falamos isto do ponto de vista dos pais dos agressores, claro, não é? Claro. E muitas vezes, porquê? Partimos sempre desta ideia, não, se o miúdo é agressor é porque tem um background familiar que provavelmente está em coerência com a atitude dele e muitas vezes não é de todo. Aliás, isso é um dos mitos logo que temos que... Aliás, quando nós estamos mais no terreno, nós costumamos dizer, tanto eu como o Tito e a Sónia que fizemos o livro, que quanto mais nós sabemos, parece que sabemos menos, porque as coisas são tão complexas que às vezes é complicado de nós definirmos um perfil. E a imagem que havia era que os agressores eram tudo miúdos de bairros complicados, de todo. Aliás, as situações mais graves que nós temos-nos deparado no terreno são de miúdos de famílias ditas estruturadas. Pois que é preciso conhecimento, não é? Claro, preciso conhecimento tecnológico para ser um cyberbuller... Alguém que agride ciberespaço, não é? E há miúdos que são muito eficazes nisso. Aliás, acontece também miúdos que são vítimas de bullying físico ou verbal, não conseguindo repostar tanto diretamente, olhos nos olhos, tornam-se agressores de cyberbullying. Então uma vítima de bullying torna-se um agressor de cyberbullying. Muitas vezes. What goes around comes around. Exatamente. E de repente temos ali um problema. Como é que se faz essa mediação? As escolas têm um plano de intervenção? Isso tem sido a nossa luta há uns anos para cá. Aliás, quando começámos com o plano de bullying em 2012, eu e a Sónia, portanto, e depois com o Diz Não ao Bullying, foi um pouco nessa lógica. E várias pessoas, portanto, entre as quais, portanto, o Tito e a Sónia, mas também a professora Margarida Gaspar de Matos, outras pessoas, temos tentado, de alguma forma, começar a criar as bases para haver um plano nacional de prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying. O que é que tem acontecido? Há escolas que trabalham muito bem esta questão. E há outras escolas que não trabalham de todo. Portanto, e o que nós achamos é que é necessário haver uma linha orientadora adaptada a cada realidade, mas que se possa trabalhar isto de uma forma que seja eficaz, objetiva. Nem que seja definições muito claras para enquadrar agressores e vítimas, para que não seja uma coisa subjetiva, não é? Claro, ou seja, este comportamento é censurável, ponto final. Exatamente, e isso é importante envolvendo os miúdos. Outro companheiro nosso de luta, portanto, o Paulo Costa, que é da Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens de Braga, também tem sido muito esse trabalho que nós temos feito, é no sentido de dar voz também aos miúdos, porque achamos que isto passa-se num mundo que não é de adultos, mas os adultos precisam ter uma intervenção para que as coisas terminem. Isto é muito focado ali numa faixa etária. Eu dou o exemplo do Snapchat, que é uma coisa feita
para pessoas novas, não é? Claro. Eu tenho Snapchat e não sei funcionar com aquilo. Isso quer dizer que todos os meus amigos na casa dos 30 estão a ter uma crise de meia-idade. Sim, posso estar a ser vítima de cyberbullying e não sei. Pôr carinhas de animais. Podem-me estar a fazer bullying e eu não sei, porque não entendo. Sem dúvida. Ok, tipo, já perdi a mensagem. Exato. Sem dúvida, e isso também, uma das coisas que nós focamos no livro é a questão de os pais, os educadores, portanto, numa determinada faixa etária, 30, 40, mais anos, 50 anos, portanto, são imigrantes digitais, portanto, são pessoas que começaram a lidar com as novas tecnologias, com as redes sociais. Aliás, basta nós irmos a algumas redes sociais, vemos muitas vezes comportamentos em adultos que não seriam expectáveis, não é? Claro. Portanto, a exporem-se de uma determinada maneira que não seria todo, não coincide com a maturidade que é suposta. O clássico, aquelas pessoas que mandam mensagens no mural do Facebook, não é? Porque não percebem que aquilo está Ai, sim, isso é genial. Foi para casa, filho, o jantar está na mesa, não é? E aquilo aparece. Aparece mesmo no mural. E os miúdos são nativos digitais, portanto, são miúdos que passa-se um dispositivo qualquer e eles em 2 minutos já fizeram não sei quantas coisas e nós estamos a ver ainda onde é que é o on e o off, não é? Onde é que acaba essa privacidade? Onde é que acaba essa privacidade dos miúdos? Até que ponto é que eu posso pegar no telemóvel do meu filho e dizer dá cá que eu agora quero... Eu acho que isto parte desde, portanto, não é só, muitas vezes o que é que acontece, eu também trabalho muito com pais em outros âmbitos que não a questão do bullying e é algo que tem que ser trabalhado desde quase que a criança nasce, não é? Portanto, e muitas vezes o que os pais acham é que semeia-se trigo e depois colhe-se milho. Portanto, a gente o que vai colher aos 14, aos 15 anos é o que semeou ao longo dos anos anteriores, não é? Portanto, se existir uma relação de comunicação, de proximidade a todos os níveis, portanto, é muito mais fácil detectar estas situações. Eu dou um exemplo prático. Há uns anos, portanto, não há muitos, porque isto evolui a uma velocidade avassaladora, dos truques, das dicas que nós dávamos aos pais é tire-lhe o computador do quarto, por exemplo, ponha na sala. E ponha na sala. É uma dica que não vale a pena neste momento. Sim. Aliás, o instrumento das agressões está nas mãos deles, é os telemóveis. Portanto, não dá para... Há dicas que deixam de fazer sentido pouco tempo depois, não é? Portanto, tem que ser uma atenção redobrada. Há muitos sinais que são semelhantes entre o bullying e o cyberbullying, mas há um que se destaca no caso do cyberbullying, que é o facto de os miúdos deixarem-se, um miúdo com 14, 15 anos não quer ir à net, não vai às redes sociais, alguma coisa se passa. Não é? Portanto, e aí os pais também devem desconfiar porque é um sinal de alerta. Há uma ansiedade... Portanto, ou cada vez que recebem uma mensagem, ou andam sempre com o telemóvel no silêncio, ou pronto, qualquer coisa, nunca vão ao computador, portanto, há qualquer coisa ali que mudou na rotina que Isso é o que eu faço com as cartas da EDP. Tenho uma no carro para aí há uma semana, ainda não abri, porque eu tenho sempre medo dessa agressão. É bastante mais complexo, isto é bastante mais complexo do que o bloquear, não é? Claro. Exato. Mas porquê que é mais complexo, desculpa? Exato, e aí? É isso. Porquê? Não podemos só bloquear alguém. Podemos bloquear, só que muitas vezes quem faz, quem é agressor, não é? Consegue criar perfis falsos, por exemplo, consegue criar algo que nós falamos que é o face-checking. Há o card-checking e há o face-checking. Portanto, roubar uma fotografia de uma rede social e criar uma página de perfil em nome da pessoa que a pessoa não tem qualquer controle. Deve-se googlar o próprio nome ou o nome dos nossos filhos de vez em quando? Com frequência. Portanto, é uma das coisas que nós falamos no livro, é mesmo essa questão. Portanto, colocar o nosso nome, por exemplo, com a localidade ou criar um alerta no Google, por exemplo, em que sempre que isso surge um nome, às vezes acontece, eu, por exemplo, tenho no meu Luís Fernandes bullying, às vezes aparece um senhor padre da Zona Norte que se chama Luís Fernandes, cada vez que ele dá uma missa, portanto, aparece-me no alerta, portanto, essa questão. Portanto, mas é preferível assim do que... E a solução para isto está na tecnologia também, ou está em tornar a ligação pais, educadores e filhos mais próxima? Eu acho que está, e é isso que defendemos no livro, portanto, acho que tem a ver com uma série de dimensões, portanto, e nós falamos, a primeira parte do livro é mais teórica, portanto tem mais a ver com o enquadramento do bullying, do cyberbullying, comparando as semelhanças, as questões dos sinais de alerta, e depois uma segunda parte que é já de teor mais prático, portanto a ideia é como é que se bloqueia,
falamos em 10 redes sociais, portanto as mais utilizadas no mundo, Há como é 10? que se pode... as que são assim mais utilizadas nestas faixas etárias e como é que se pode bloquear, como é que se pode denunciar, como é que todos os procedimentos, portanto temos uma série de atalhos também que para os pais e para os jovens também, apesar de ser um livro para pais e educadores, nós aconselhamos sempre para qualquer faixa etária, incluindo para os miúdos. Mas não, só o bloquear não serve, portanto tem que haver abordagens a nível regulamentar, sem dúvida, portanto tem que haver um olhar cuidado por parte das entidades competentes, tanto do Ministério, dos Ministérios, do próprio Governo, e depois também abordagens de caráter parental, tanto a nível mais micro ou mais macro, mas que devem haver também a nível da própria escola. Portanto, as escolas têm que estar preparadas também para trabalhar estas questões, quer do bullying, quer do cyberbullying, porque... nós costumamos às vezes em tom de brincadeira dizer o bullying era um bocado de serviço tipo função pública das 9 às 5. O cyberbullying é H24, portanto é 24 horas em qualquer momento. E é muito diferente para um miúdo e quando trabalhamos no terreno, porque os livros são muito importantes, como é óbvio, mas é importante também nós não perdermos a noção do que é estar com um miúdo que é vítima e que é agressor e trabalhar na prática. E é muito diferente eu ameaçar e dizer amanhã, quando chegares à escola, de frente a frente, vais ver, bato e faço-te aquilo, ou faço-te isto ou faço-te aquilo, do que mandar uma mensagem anónima a dizer, quanto menos esperares, vais ver o que é que te acontece. O pânico de sair de casa, não é? O miúdo não sabe em que contexto é que vai ser, a que horas é que vai ser, portanto, e cria um estado de alerta que é incompatível, por exemplo, com as aprendizagens. Notas que os adultos em si são benevolentes com algum tipo de agressão? E eu pergunto isto porquê? Porque eu por acaso conheço uma rapariga, o ex-namorado acabou por difundir fotos que ela lhe tinha enviado, fotos que privadas. É muito comum. Que é muito comum, é uma coisa muito comum. E dos comentários que eu mais ouvi foi, mas quem é que a mandou enviar-lhe as fotos? Não é suposto a pessoa que é tua íntima, claro, que, é suposto haver tu confiança. gostas, é suposto haver essa Claro. confiança. Dificilmente ouvi o comentário, olha-me este idiota, se fosse meu filho, eu partilho gente. Partilho gente não pode ser que também é agressão. Mas isso é muito comum acontecer, portanto, quando acaba a relação, não é? Portanto, ser exposta dessa forma e as coisas ganham uma dimensão, como dizia-me um miúdo há uns tempos, o problema não é eu ser agredido, é ser vítima, o problema é que toda a gente sabe. E é essa, lidar com a vergonha, com o constrangimento. Tem a ver com a questão da visibilidade e depois tudo o que é colocado na net nós perdemos o controle, portanto fica na net. Eu continuo a achar que se formos todos educados a censurar algum tipo de comportamentos, sem dúvida, a pressão de grupo se calhar é das medidas mais eficazes, não é? Os observadores porque têm um papel fundamental. Se continuarmos a ter interesse em ver as fotos da miúda nua, temos um problema. Ouviram? Todos? Ouviram? Não ver fotos de miúdas nuas. Ok, e é assim que acabamos esta entrevista. É assim que acabamos. Olha, muito obrigada por ter estado, Luís, e pronto. Afinal, o inferno é muito bom. Nós somos espetaculares. É quentinho, é agradável. Este inferno é muito didático. Pronto. Obrigado. E agora, obrigado, nós. Sabem quando uma coisa é tão boa, tão boa, tão boa que queremos partilhá-la com os nossos amigos? É o que acontece com o canal Q. Partilhem.